Senhor Deus, aqui, Senhor, nós tivemos uma panorâmica desse ano. Nós vimos aí, Senhor, quanto o Senhor nos abençoou, quanto o Senhor acumulou essa igreja de maravilhas e privilégios. Nós somos muito gratos, Senhor, por nós termos chegado até aqui, e todo o crédito, tudo isso que está aqui, vem do Senhor. Amém. Tudo vem de Ti, e para as Tuas mãos nós retornamos. Então, tudo que o Senhor nos confiou, agora nós estamos devolvendo para Ti. Então, abençoa essa igreja, abençoa cada membro, que essa igreja possa crescer não só fisicamente, mas também espiritualmente. Amém. Que cada um aqui, Senhor, possa ser uma igreja viva, possa levar a Tua mensagem com a sua vida, com as suas palavras, com o seu exemplo. Sim, Deus. E agora, Senhor, vamos meditar na Tua palavra e pedimos a unção do Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Pode acender esse daqui. Então, gente, agora nós vamos meditar na palavra de Deus e vamos refletir um pouco nisso tudo que nós vimos aqui. Vamos abrir lá no Salmo 126, 3. Salmo 126, verso 3. Aí diz o seguinte: de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Amém. Glória a Deus. Então, essa é a grande maravilha que Deus tem feito por nós. Deus não tem feito coisas pequenas, Deus tem feito grandes coisas. Tudo isso que vocês viram aí foi fruto de oração, e tudo isso foi milagre de Deus. O fato de nós estarmos aqui, de ter uma igreja tão bonita, de ter uma igreja tão linda, é tudo obra de Deus. Porque não é uma igreja que todas as pessoas têm condições, e mesmo assim é a igreja mais bonita do distrito. Deus tem abençoado essa igreja ricamente, e conduzido a gente até aqui. Então, grandes coisas Deus tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. E aí, gente, considerando tudo isso, vocês consideram que esse ano foi um ano bom ou foi um ano ruim? Bom demais. Bom, graças a Deus. Esse foi um ano maravilhoso, foi um ano muito bom. E aí, gente, uma coisa que a gente deve fazer sempre, ao final de cada ano, ou melhor, no começo de cada ano, é fazer um diário de gratidão a Deus. Por cada bênção que você recebe, por cada milagre, por cada livramento, você deve escrever e relatar: hoje Deus me abençoou com isso. A gratidão deve ser exercitada durante o ano todo, não somente quando chega o final, quando a gente faz essa perspectiva, mas durante o ano todo, tenha motivos para agradecer e para louvar a Deus. Qual é o benefício da gratidão na nossa vida? A gratidão faz com que a gente tenha resiliência emocional. O que vocês acham que significa resiliência? Uma vez eu já falei disso aqui, mas vamos ver se alguém lembra. O que é resiliência? Mesmo diante das dificuldades, você está em paz, Estar ali pleno, mesmo diante da dificuldade. mas também só a paz se você estiver em Cristo Jesus. O mundo cai ao teu redor e Exatamente. você vai estar ali em paz. Exatamente. Afinal, você falou isso na pregação de Natal lá no Flamengo. Olha aí. Então, eu falei essa mensagem lá para a família do Leodés, estou repetindo aqui para vocês. A gratidão ajuda a gente a ter resiliência. Resiliência, ela pode ser ilustrada quando você pega uma bola e a bola você joga ela no chão e ela quica. Ela não fica no chão, ela bate e volta, ou segue outro caminho. Ou seja, a bola ela vai, quando ela bate no chão, ela absorve o impacto para ela, mas ela usa esse impacto para ir para outra direção. Então, uma pessoa resiliente, quando ela passa por um problema, por uma situação difícil, ela não deixa aquele problema destruir ela. Ela ganha forças para sair daquele problema melhor do que quando ela entrou. E vocês acham que a gratidão ajuda a gente a ser assim? A passar pelos problemas, passar por situações difíceis? Então, se você exercitar a gratidão nesse ano que vem, cada situação que virá, você vai se lembrar, você vai ser grato a Deus, e assim você vai atravessar aquela situação, vai atravessar esse problema. Amém. A gratidão ajuda a gente também a se contentar.
contentar com o que a gente tem, não ficar se comparando com o que os outros têm, não ficar querendo sempre mais, e sim ser feliz com o que a gente já conseguiu, com o que a gente já conquistou. Então, meu bisavô, o pai do Mendalvo, ele era uma pessoa muito grata a Deus por tudo que ele tinha conseguido, por tudo que Deus tinha dado a ele. Mesmo tendo aquela vida simples ali do sertão, Deus abençoava ele de uma maneira como ele. Deus abençoa a todos, mas ele era uma pessoa muito privilegiada. Com 12 filhos, morando ali no sertão, ali na agricultura, mas em nenhum momento eles passaram necessidade, em nenhum momento eles passavam fome, porque Deus dirigia, Deus abençoava ele grandemente. Então ele era sempre grato a Deus pelo pouco que ele tinha e por ele sempre ter com que sustentar cada um dos seus filhos. Até que um dia Deus trouxe a bênção deles virem para a cidade e aqui eles se instalaram e estamos aqui até hoje. Mas a gratidão. Olha aí. Pessoas ao redor dele que tinham menos filhos, que às vezes não tinham filhos, eram muito mal agradecidas e viviam sempre na miséria. E eu pedi as coisas lá na família do meu bisavô. Então, por ele exercitar a gratidão nas pequenas coisas, ele era sempre contente. E por isso que Deus sempre abençoava ele. Então, experimente e viva isso nesse ano que vem. Agradeça a Deus, tanto pelas coisas boas e até pelas coisas ruins, porque em cada situação difícil é uma oportunidade de crescimento, em cada erro é uma oportunidade de você evitar aquilo da próxima vez. Então seja grato pelas coisas boas e também pela oportunidade de crescer com as coisas ruins. Amém? E a gratidão também faz bem para a nossa saúde. Ela reduz o estresse, reduz o cortisol e faz com que a pessoa tenha mais disposição para ter um estilo de vida mais saudável. Controla o sono, melhora o sono. Pessoas que não têm gratidão nesse coração, elas têm um sono instável. Então, exercite isso na sua vida. Exercite isso no seu viver. Tenha gratidão sempre. Até porque o cristão ele tem que ter sempre essa energia, essa atmosfera alegre e grata na sua vida. Um cristão mal agradecido, um cristão que vive sempre para baixo, é o pior testemunho que ele pode dar para as pessoas lá de fora. Se no seu local de trabalho, você que é adventista, você é a pessoa que é mais para baixo, você é a pessoa mais melancólica, mais mal agradecida, isso é a pior coisa que você pode fazer, é a pior maneira que você tem de representar Deus. Olha só, tem um texto aqui de Ellen White que é muito importante você meditar. Olha só, coisa alguma tende mais a promover a saúde do corpo e da alma do que o espírito de gratidão e louvor. Quando você é grato, quando você louva a Deus todos os dias da sua vida, isso faz bem para o seu corpo e para a sua alma. É nosso dever resistir à melancolia, às ideias e aos sentimentos de descontentamento, um dever tão grande como é orar. Olha aí. Então é um dever a gente combater esse espírito de melancolia. Tem pessoas que só enxergam o lado negativo, tem pessoas que só olham para baixo, tem pessoas que mesmo sendo cristãs só olham o lado mal da vida. Então, como cristãos, nós temos que combater esse espírito de melancolia e descontentamento. Agora, preste atenção, isso aqui não está falando da depressão. Tem pessoas que têm a depressão é uma doença que a gente não tem como evitar, não tem como controlar, é diferente. Mas existem pessoas que, mesmo tendo depressão, tudo que elas conversam sempre puxam, sempre só falam de doenças, sempre só falam de tragédias, sempre só falam de coisas ruins que aconteceram, nunca destacam uma coisa positiva, nunca destacam uma coisa boa, e isso faz mal para você, isso faz mal para o seu corpo. Atrai o negativo, falar do negativo atrai o negativo. Então, gente, olha aqui o restante. Se nós estamos indo para o céu, como nós poderemos ir
qual bando de lamentadores, gemendo e nos queixando por todo o caminho da casa do nosso Pai. Se eu estou indo para o céu, se eu estou indo para a nova terra, a passagem está garantida, a jornada que está conduzindo é Deus, por que a gente vai pelo caminho até o céu, lamentando, nos queixando, sempre achando ruim? Uma vez ele teve uma visão de um caminho estreito que ia até o céu, e os cristãos estavam indo nesse caminho, e nessa visão ela via que todas as pessoas que estavam olhando para Jesus, elas completavam a jornada, elas iam naquele caminho e chegavam ao seu destino. Mas as pessoas que paravam para olhar para o chão, para olhar para o abismo, para olhar para trás, essas pessoas caíam e ficavam pelo caminho. Então, o cristão tem que ser sempre alegre, sempre com os olhos fixos em Jesus, ter sempre um coração grato, um coração cheio de alegria e louvor a Deus. Amém? Amém. Então, gente, nós temos que ter esse espírito. E aí, já que nós falamos sobre gratidão, já que nós meditamos sobre o que Deus fez no passado, agora nós temos que pensar no futuro. E agora, daqui para frente. E agora eu quero convidar vocês para nós irmos para o Salmo 90. Provérbios 17, 22 diz: o coração alegre é bom remédio, mas espírito combativo faz secar os ossos. Olha aí. E tem outra passagem de Provérbios que diz que a coração alegre aformoseia o rosto, deixa você mais bonito. Então, você quer ficar mais bonito? Seja feliz, seja sempre alegre. Amém? Agora, vamos meditar um pouquinho sobre a vida. Vamos meditar um pouquinho sobre a vida. Quando a gente celebra o Ano Novo, aumente só um pouquinho isso aqui, o amarelo. Quando a gente celebra o Ano Novo, a gente não está celebrando o nosso aniversário. A gente sempre celebra o nosso aniversário no dia que a gente nasceu. Só que os judeus, eles comemoram o aniversário deles a cada virada de ano. Ou seja, se eu tenho 22 agora, a partir daqui a 3 dias eu vou completar 23. Para o judeu é assim. Todo mundo comemora aniversário no final do ano, o Réveillon. Então, a cada ano, cada um deles faz aniversário, cada virada de ano. Então, eles, a cada ano que vira, eles meditam sobre a vida. Eles pensam sobre a realidade da vida, o quanto a vida é uma coisa breve. E nesse capítulo 90, esse salmo não foi escrito por Davi, ele foi escrito por Moisés. E aqui Moisés faz uma reflexão sobre a vida espetacular. Moisés começa esse salmo com o verso 1 e 2 dizendo assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Amém. Essa é a primeira e grande certeza. Deus é eterno. A gente passa, as gerações passam, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém. Deus é eterno. Agora, quem somos nós comparados a Deus? Olha aí, verso 3. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Sabe, os outros 1000 anos, para Deus foi como se fosse um dia, no calendário de Deus. Na linha de tempo de Deus, 1000 anos é como se fosse um dia. E pior, além de ser como um dia, é como a vigília da noite, é como se fosse uma hora. Então, para Deus, o tempo não passa. O tempo para Deus, ele vê o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Então, nossa vida para Deus é uma coisa bem pequenininha, uma coisa bem minúscula, diante dele que é eterno. E olha só o verso 5. Tu os arrastas na torrente, são como sono, são como relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Várias vezes a Bíblia compara a nossa vida com uma erva. A erva é uma coisa que cresce ali e no mesmo dia ela já morre, uma coisa que é passageira demais. Então, diante de Deus, a nossa vida é como se fosse isso, uma coisa muito passageira, uma coisa que passa muito rápido. E falando sobre a velhice, Moisés diz o seguinte no verso 10:
Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Tem várias coisas que dá para meditar nesse verso aí. No tempo de Moisés não tinha tecnologia, não tinha a correria dos carros. Hoje em dia a gente pode dizer que a vida passa voando, porque hoje é tanta coisa para fazer que a gente nem vê o tempo passando. Quem é que concorda? Pode deixar. Quem é que concorda que antigamente um ano demorava mais para passar do que hoje? Mentalmente a gente sentia que o ano passava mais devagar. Era uma eternidade para passar um ano. Mas hoje o ano passa no instante. A gente lembra do calendário de Odete como se fosse ontem. Mas já faz um ano daqui, já faz quase um ano daqui. Mas veja que para Moisés, há milênios atrás, ele já dizia: nós voamos. Moisés já sentia o tempo passando ligeiro. E para piorar a situação, ele diz assim: a gente chega a 70, 80, 100 anos e a maior parte da nossa vida é só canseira e enfado. Ou seja, a nossa vida já é curta e a parte que a gente tem para desfrutar a vida é menor ainda. A infância, a adolescência, a juventude e uma parte da vida adulta. Porque o resto da vida, que é a parte da velhice, já é você já desligando os aparelhos já para descansar. Essa aqui está ameaçando morrer. Desde quinta-feira. Sei não. Pois é. Então Moisés já está dizendo: a nossa vida é curta e o tempo para a gente aproveitar ela é menor ainda. E qual é o segredo para a gente aprender a aproveitar a parte boa da vida? Verso 12. Vai passar. Ensina-nos. Vai passar. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Amém? Amém. Então, esse é o segredo que Moisés deixou. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Não é que agora ele vai contar dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Não é literalmente. É viver cada dia como se fosse o último. É viver cada dia intensamente. Viver cada dia aproveitando cada momento, não desperdiçando o tempo. Tem uma frase que é uma expressão que é carpe diem. Vivam intensamente, aproveitem. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Esse é o segredo que Moisés deixou. Ensine a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. E aí, gente, como é que a gente aproveita esses dias? Como é que a gente pode ter essa sabedoria? Tem as pessoas aí fora que não conhecem a mensagem, elas também sabem que a vida é curta. Elas também sabem que essa vida aqui passa no instante. Qualquer momento um acidente pode vir e ceifar a nossa vida. Só que elas aproveitam a vida da maneira errada. Tem um verso na Bíblia que mostra como é que as pessoas, como é que o ímpio ele aproveita a vida. Diz assim o verso: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então vamos encher a cara, vamos participar de todas as farras, de todas as festas, vamos fazer tudo que der na telha, porque a qualquer momento a gente pode morrer. Inclusive, teve uma vez num jantar da nossa família, e teve um padre que foi convidado para fazer a oração para começar a festa, e ele disse esse verso: vamos comer, vamos beber, porque amanhã nós vamos morrer. Aí eu digo: isso é contar os dias, isso é ter sabedoria, isso é aproveitar o tempo da maneira certa? Infelizmente, melhor, felizmente não é. Essa não é a maneira que Deus deixou para a gente aproveitar os dias. Vamos ler esse outro verso, Efésios 5,15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Vivam como sábios, vivam com sabedoria, não vivam de qualquer jeito, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Olha aí, nessas versões de vocês diz remendo o tempo, mas essa aqui já deixa mais claro: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Cada dia que passa é um dia mais perto da volta de Jesus. Amém. Amém? Cada dia que passa, a maldade fica pior. As pessoas ficam com cada vez menos amor.
Então, se os dias estão maus, se a situação está ficando pior a cada dia, é tempo de a gente aproveitar o tempo. É o momento que nós sabemos usar corretamente cada segundo que Deus coloca dentro de nós. E aí, gente, para o cristão, o tempo é mais do que dinheiro. Existe a expressão que o tempo é dinheiro. Mas para o cristão, o tempo é um presente que Deus dá para nós usufruirmos, para nós aproveitarmos da melhor maneira possível. Agora, se a nossa vida é curta, se a gente tem que aproveitar bem o tempo de maneira sábia, e aquelas pessoas que dedicam a vida toda para correr atrás dos seus sonhos, elas estão certas ou elas estão erradas? Correr atrás dos seus sonhos é uma coisa boa ou uma coisa ruim? O que é que vocês acham? Correr atrás dos seus sonhos, correr atrás dos seus objetivos, das suas metas, é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Temos aí uma opinião diferente. Meu Deus. Por que você acha que é meu Deus? Porque se eu correr atrás dos meus sonhos, estou pensando no meu envelhecimento, como é que vai resolver? Exatamente. Se você corre apenas atrás dos seus sonhos, aí que está o problema, aí que está o erro. Nos bens que ele possui. Então, não é pecado correr atrás dos seus sonhos, correr atrás de suas metas, de seus objetivos. O problema é você viver apenas para isso e esquecer da obra de Deus, esquecer da causa de Deus. Existem aquelas pessoas que todo o dinheiro que elas têm, elas gastam apenas para si mesmos. E não tem disposição para doar para quem precisa, não tem disposição para usar aquilo na pregação do Evangelho, enfim. Então você pode viver a sua vida, você pode correr atrás dos seus objetivos, mas não se esqueça também de correr atrás dos objetivos de Deus para você. Amém? Lutero dizia o seguinte: eu vou me casar, eu vou viver minha vida, vou correr atrás dos meus objetivos, como se Jesus fosse voltar daqui a 200 anos. Mas mentalmente, espiritualmente, eu tenho que estar pronto como se ele voltasse hoje. Porque não é louvável um cristão ficar parado, estagnado na vida, apenas esperando Jesus voltar, sem correr atrás de um emprego, sem correr atrás de estudar, ficar apenas esperando Jesus levar para o reino do céu, sem você fazer nada aqui na terra. Então, viva a sua vida, mas também viva o sonho de Deus para você. Amém. Cumpra os seus planos, mas também cumpra o plano de Deus para a sua vida. E olha esse texto aqui. Devemos vigiar e trabalhar e orar como se este fosse o último dia que nos fosse concedido. Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? Pense sempre nisso. Se hoje Jesus voltar, não precisa. Se Jesus fosse voltar hoje, será que ele, quando ele me levaria, eu estaria com a mente preparada para ele me buscar? Então, é isso que nós devemos pensar. E outra coisa, todos vocês aqui já têm a consciência, depois dessa mensagem, todos vocês já têm a consciência de que o tempo é curto e de que nós devemos nos pegar com Deus. Mas como eu disse, as pessoas lá de fora, elas também sabem que o tempo é curto, mas elas não se pegam com Deus. Então qual é o nosso dever? A cada dia, o tempo de graça de alguém se encerra. A cada hora, alguns passam para além do alcance da misericórdia. E onde estão as vozes de aviso e rogo, mandando o pecador fugir dessa condenação terrível? A cada dia tem alguém selando a sua sentença, selando o seu destino. Aquela pessoa poderia estar selando o seu destino do lado de Deus, mas infelizmente ela vai para o lado de Satanás, porque aquelas pessoas que sabem que o tempo é curto e que sabem a verdade, não falam isso para ela. Então, gente, é isso que nós devemos nos conscientizar. O tempo é curto para nós e para as pessoas de fora. E se nós já nos arrependemos, se nós já estamos aqui, também nós devemos querer que eles estejam. E aí, o restante dessa passagem fala ainda mais sobre isso. Deus nos deu
a nossa vida, não para nós vivermos apenas para nós mesmos, mas especialmente para Ele. Onde estão as mãos estendidas para fazer o pecador retroceder do caminho da morte? Onde estão aqueles que com humildade e fé perseverante intercedem junto a Deus por ele? Onde estão aquelas pessoas que têm a consciência do tempo, elas se preocupam com aqueles que ainda não têm? Então, que esse novo ano venha com essa responsabilidade para você. Aproveite bem o tempo. Se pegue com Deus, como na oração e estudo da Bíblia. Seja grato a Ele pelas bênçãos, mas se lembre que tem pessoas morrendo ao redor de você, fisicamente e espiritualmente, sem conhecer a Deus e sem tomar uma decisão. Você já tomou a sua, parabéns. Mas aqueles que você ama que ainda não tomaram, então pense nisso. Esse mês de janeiro, nós vamos intensificar a nossa atividade missionária ali na Rua de Érica. Mas a sua missão não é restrita apenas àquela rua. Ela inclui todas as pessoas com quem você tem contato. Aproveite o tempo. Aproveite a chance que Deus deu a você, para que você leve a mensagem para os outros. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? E existe aqui um último verso. Quando nós aproveitamos bem o tempo, nós podemos dizer o que está lá em Romanos 14:8. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Pode ler. Quer pois vivamos, morramos. Amém? Então, para Deus, a vida do salvo é preciosa. E a morte do salvo também é preciosa. Amém? Então, que nós possamos dedicar a nossa vida, cada segundo, para a obra de Deus. Para que a nossa vida e a nossa morte sejam preciosas aos olhos dele. Se Deus pedir, se Jesus pedir que você entregue a sua vida, assim como Ele entregou por você, que você esteja pronto a fazer isso. Então, dedique cada segundo, cada momento, para fazer o que Deus pede de você. Amém? Amém. Então vamos cantar essa música que fala exatamente o que esse verso diz. Se vivamos ou morramos, possamos fazer isso para Deus. Está nascendo um novo tempo, uma nova geração.
cada segundo que o Senhor nos dá, nós possamos entender que é uma pessoa que nós precisamos conquistar. A cada momento que nós demoramos aqui, sem levar o teu Evangelho, é mais um dia que o Senhor não volta. É mais um dia que o Senhor está esperando a gente ir e a gente não vai. Que nesse novo ano nós possamos fazer diferentes. Que nós possamos ser gratos pelos que o Senhor nos deu, pelos recursos que o Senhor nos concedeu, pelos estudos que temos para dar, pela igreja bonita que temos para acolher as pessoas de fora. E tudo isso aqui, Senhor, não seja apenas por nosso, que não seja de maneira nenhuma para o nosso agradecimento próprio, mas para a tua honra e tua glória. Que essa casa que o Senhor habita, que esse lar aqui, Senhor, seja uma porta de salvação para aqueles que estão morrendo à míngua ao nosso redor. Que essa igreja possa ser um canal de esperança para todos aqueles que têm contato. Então nos ajuda, Senhor, fica conosco. Muito obrigado pelas bênçãos. Nos ajuda a usá-las para Ti. Que nossa vida e nossa morte seja do Senhor, em nome de Jesus. Amém.